Boa noite, Jennifer. Eu quero começar agradecendo o convite que aceitaram os palestrantes esta noite, Luana Bárbara, Leonardo e Milena. A professora Valdinete, né, que abre esse horário que seria da aula de TCC, e também a vocês que estão aqui hoje à noite. Valdinete, eu estou meio ruim da garganta, você quer fazer alguma fala em si? Todo mundo, mas boa noite a todos e a todas. Dar boas-vindas aos palestrantes. Gostaria que eles abrissem as suas câmeras para que os outros alunos possam conhecer, né, vocês, Leonardo, Luana Bárbara e Milena. Né? Esses alunos são egressos da disciplina TCC, né, TCC Monografia, que é o currículo antigo, e TCC 2. E eles foram convidados para falar um pouco da experiência deles no período, né, que fizeram o TCC, uns fizeram em um período de 2, 3, né, passaram aí por esse período de pandemia, mas graças a Deus chegaram ao fim, né, acho que todos já colaram grau também, já formaram, então parabéns, sejam bem-vindos, vocês hoje vão ficar aí, tá, com esses 3 palestrantes para pegar um pouco dessas experiências, tá? Então, podem começar. A professora Vitória vai fazer os questionamentos iniciais e vai passar para cada um de vocês, tá certo? E ao final, a gente vai abrir para os colegas fazerem perguntas ou alguma colocação. Ok, obrigada, professora Valdineide. Como eu disse, esta roda de conversa é uma atividade tradicional, né, do projeto Contemple, Metodologias Contemporâneas em Contabilidade e Organizações. E essa atividade vem acontecendo semestre a semestre, né, com alguns alunos que são convidados, né, para participar dessa atividade, né, que tiveram uma trajetória aqui dentro da UFPB, como a professora Valdinete colocou. Então, a ideia, né, é que cada um deles compartilhe, né, como diz o título da roda, né, as suas experiências e vivências no TCC, né. Quer dizer que normalmente eu daria a palavra primeiro às meninas, mas o Leonardo falou que está com uma atividade, né? E aí que ele vai precisar fazer a fala dele mais cedo. Então, por isso que eu vou começar hoje com dar a palavra a Leonardo, e aí eu passo depois para a Luana e para a Milena. Tá certo? Porque Leonardo está com a palavra. Uma boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Obrigado, professora, pela oportunidade. Eu, primeiramente, agradeço a Deus, né, por esse momento. Chegar aqui não foi fácil, né? Também digo que para as colegas também não foi fácil, né? Foi difícil. Mas graças a Deus e ao apoio dos nossos professores, né, chegamos até aqui. E nosso esforço, né, também. Então, eu vou começar aqui. Apresentação. É aqui, apresenta a tela, não é isso? Tela aí. Leonardo, se for apresentar, vai naquele que diz apresentar agora, aquele quadradinho com uma setinha. Ok, professora. Eu já cliquei nele, já. Aí, no caso, no primeiro item que tem em cima, apresentar tela, alguma coisa assim. Tá aparecendo alguma coisa aí? Ainda não. Vou cancelar aqui. Apresentar a tela ou janela. Então eu coloquei o Você errado. clica em É um uma extremo janela, que eu coloquei a aparecer. tela inteira, ok. Tá aparecendo alguma coisa aí? Ainda não. Deixa
Deixa eu ver se é uma guia. Quando você selecionar, dá OK, apareceu a guia em que você está com o slide. Apareceu, professora? Agora sim. Apareceu sim. Vou apresentar aqui. Bom, no caso, a professora... deixa eu ver se está... Não tenho muita habilidade para utilizar esses... Vou ver aqui. Está aparecendo, no caso, né? Está. Pode começar a Pronto. apresentação, viu, Leonardo? Tá, joia. Tá OK. Pronto. Como fiz, né, para chegar até a conclusão do trabalho, né? Que não foi fácil. Bem, eu vou só voltar aqui. Antes de tudo, antes de concluir, né, de pagar a disciplina de TCC, a última tentativa, eu ainda precisei passar por 3 tentativas, né? As duas primeiras, numa delas minha avó faleceu. Na segunda, eu não tive estrutura psicológica para continuar porque minha mãe entrou numa crise. Na terceira vez, eu comecei como professor com um tema, né, com outro tema diferente do que eu apresentei nessa última. E aí iniciei, só que estava estagiando e conciliando o trabalho e dedicando com a disciplina, eu não consegui. Aí, na última vez, eu tentei com um professor, só que ele não pôde porque estava enfermo. E, no caso, foram 5 tentativas. Tentei com o mesmo professor, só que aconteceu o inverso, ele foi quem adoeceu. E aí eu desisti do tema, porque eu não encontrei outro professor que acompanhasse o tema que eu estava pesquisando, que era contabilidade forense. E aí eu tive que contar com os professores que estavam disponíveis, né? E aí eu encontrei o professor Cristiano Coelho. Com o professor Cristiano Coelho, eu levei um tema, a princípio foi educação financeira. Só que aonde eu queria pesquisar, não dava para... Não tinha... assim, não estava com condições, a estrutura não dava para realizar a pesquisa. E nem o professor também tinha afinidade com o assunto. E aí ele me sugeriu uma proposta de trabalhar com educação contábil, né? E aí eu também concordei porque, estando aí na UFPB, a gente tem muitas oportunidades. Uma delas foi ser aluno apoiador. Até me sinto muito orgulhoso de estar aqui, em que eu, na época, também, sendo difícil para mim, Deus ainda me deu condições de dar suporte a Diego Vilar, que ele está aí assistindo. Então, o que acontece? Iniciando com o professor Cristiano Coelho, né, para a delimitação do tema não foi fácil, né? Para mim, foi um novo assunto, eu não esperava assim mudar e o tempo era curto, e eu tinha que pensar muito rápido. Então, o que acontece? Eu precisei primeiro, precisei saber primeiro o que queria, né, pesquisar. No caso, o professor me deu o suporte, me deu essa sugestão, e eu acatei e aproveitei também a experiência na parte de apoio da educação, assim, de aluno apoiador, né, que para mim era muito bom, eu aprendia muito, né, porque quem divide conhecimento aprende muito mais, né? As professoras estão aí que podem reforçar. E aí, nessa proposta, eu tive que analisar o quê? O que eu acho que é até fundamental para todos, né? Analisar as suas limitações quanto ao tempo, as limitações físicas, psicológicas e recursos, não é isso? Então, depois fui para o problema, né, da pesquisa,
né, fiz consegui, depois do tema da pesquisa, depois do tema, de encontrar o título da pesquisa, eu procurei os problemas, né, que estavam onde seria a pesquisa, no caso. No caso, a pesquisa foi numa instituição de educação superior, e aí eu procurei os problemas que estavam ocorrendo, e dentre os problemas eu encontrei um que estava relacionado ao ensino e aprendizagem. E aí, tendo descobrido esse problema, foi mais tranquilo para desenvolver as outras partes da pesquisa, que seria o que? O objetivo geral e, em seguida, os objetivos específicos. O objetivo geral é o que vai dar o direcionamento da pesquisa no todo, não é isso? No caso, tendo o tema e os problemas e o local onde seria a pesquisa, fiz o objetivo geral, assim finalizando, aliás, assim, a finalidade mostrando a finalidade para o qual serviria a pesquisa, no caso, com o objetivo geral. Também não coloquei aqui, mas através do objetivo geral, eu também realizei os objetivos específicos, no caso, que seriam os desdobramentos para alcançar o objetivo geral. Isso aí é muito importante para a gente que está pesquisando, né, para a gente que está fazendo TCC, realizar esses objetivos específicos aí. Depois, no caso, eu realizei a justificativa, né, no caso, para justificar, a justificativa seria o quê? Seria o motivo pelo qual eu estaria pesquisando. Por que eu estaria fazendo aquela pesquisa ali? Não é isso? E aí, para fazer a justificativa, eu precisei recorrer às fontes bibliográficas, artigos, né? Artigos que pudessem fundamentar a necessidade da pesquisa, além do próprio problema já existente, que o próprio problema também já era uma justificativa forte para que realizasse a pesquisa, mas aí teria que ter esses estudos bibliográficos e dos artigos para fundamentar ainda, né, a pesquisa. Então, perdoe, gente, eu inverti aqui a ordem. No caso, o objetivo específico viria antes. Pensei que até que não tinha sido posto. Pronto. Os objetivos específicos, como eu falei, seriam os desdobramentos para alcançar o objetivo geral. Para realizar eles, no caso, eu precisei contar com a ajuda do orientador, né, da disciplina, da, das, da pesquisa e materiais bibliográficos. No caso, após, eu também fiz a revisão de literatura. Para a revisão de literatura, né, eu tive que recorrer às fontes, né, bibliográficas, artigos científicos e do apoio da equipe da Descomplica TCC, que foi requisitado pela professora, né, para a gente saber as normas que a gente iria utilizar, que é muito importante essa questão normativa. E aí, em seguida, mãe, eu estou numa pesquisa aqui. Perdoe, gente. Quanto à metodologia, a metodologia, no caso, seria os métodos que eu iria utilizar e que é importante essa parte para a gente que está fazendo a pesquisa, são os meios como vão se proceder à pesquisa. E, assim, a gente fica muito assustado, né, quando está fazendo essa parte também da pesquisa, essa parte metodológica, né, que vai direcionar como vai ocorrer a pesquisa. Então, eu recorri, além das fontes bibliográficas, né, para mostrar os modelos, os métodos já existentes, né, que existem para fazer as pesquisas.
eu também recorri ao orientador, né, que me deu grande suporte, o professor Cristiano Coelho, né, que foi o meu orientador, né, e sou grato a Deus, né, pela a grande ajuda dele, né. Eu costumo dizer na minha vida, né, durante o início do curso até aqui, até terminar foi um milagre de Deus, né. Eu agradeço o apoio das professoras, né, e passando para o próximo item, tinha outros itens que eu iria falar aqui, no caso, quanto à questão do análise dos dados e as considerações finais. Não deu tempo de eu desenvolver aqui, mas aí o que acontece? A análise dos dados seriam depois, no caso, depois que eu realizasse toda a pesquisa, né, analisasse os métodos, eu iria fazer a minha análise, os resultados, né? Com minha análise eu iria responder o que o objetivo, se o objetivo, os objetivos geral e o específico foram alcançados. Outra coisa que eu queria falar, aqui eu estou dizendo o que eu fiz, né? Eu queria ter escrito, não deu para mim escrever. É o que eu gostaria de fazer, né? Se eu tivesse uma outra oportunidade de realizar uma pesquisa. E aí essa parte é muito importante, porque eu vi que eu cometi muitos erros, porque eu, antes de pesquisar, eu poderia ter feito o seguinte, poderia ter olhado o currículo Lattes do professor também, nessa última pesquisa, nessa última tentativa que eu tive, não deu, porque era a última era a última chance minha, né? Porque eu não tinha mais como pagar a disciplina de novo. Então não deu tempo de eu olhar o currículo Lattes do professor, que é importante, porque assim, quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa, antes de tudo, observar quem é os assuntos que você deseja, né? A área que você deseja, e de acordo com a área, você procurar um professor que você já também tem uma afinidade, analisar o currículo Lattes dele, e você, no caso, você procuraria, geraria a proposta, né? Mas aí a proposta você teria a cara do professor que você está precisando, um exemplo, né? Com o seu DNA, no caso, assim, com a cara do professor, mas com o DNA do aluno, né? Que está pesquisando. E, além disso aí, né? É importante você pesquisar o professor para saber como você vai levar a proposta e assim, minimizar as impossibilidades de rejeição da sua proposta. Seria esse um dos caminhos, né? Você analisar o assunto que você deseja pesquisar, a limitação, né? Analisar todas as suas dificuldades que você pode ter com essa pesquisa, analisar os seus recursos que você tem e depois você ver o currículo Lattes do professor para alinhar com a proposta que você tem para desenvolver a pesquisa. Uma outra coisa que eu queria falar aqui era na questão das oportunidades na UFPB, para apresentação, porque, assim, apesar das oportunidades que eu aproveitei aí na UFPB, quanto a aproveitar essas oportunidades de extensões, né, que eu participei, graças a Deus, é a oportunidade com a professora Vitória, de um projeto na Contemplo. Isso me ajudou muito a me expressar melhor, porque na apresentação do trabalho requer muito também esse desenvolvimento. E aí eu vi que eu poderia ter aproveitado mais na UFPB quanto a isso. Mas o pouco que Deus me oportunou, né, com o que eu tive, eu aproveitei, né, que foi essa questão de ser aluno apoiador,
de participar de um projeto de extensão com a professora Vitória. Isso aí ajudou também um pouco na oratória. Mas, assim, eu confesso, gente, que eu fiquei um pouco nervoso. Por quê? Porque como eu descobri o tema no, no semestre que eu estava cursando a disciplina, que isso já foi uma falha, que quem deseja pesquisar tem que correr muito antes de começar a disciplina, para quando já chegar na disciplina, já ficar mais fácil e dar tempo, tudo ocorrer bem, né? Porque é tudo contado, o tempo, o cronograma anda e você não tem tempo de rever alguns pontos, né? Porque é pouco tempo. Então, são esses os apontamentos que eu gostaria de fazer a todos vocês e agradecer pela oportunidade e finalizar com essa mensagem aí, dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente de religião ou não, eu desejo a todos vocês aí que estão nessa luta, assim como eu passei com minhas dificuldades, vocês também são capazes de passar também. Né? Eu passei desculpa aí tomar um tempo, eu passei em 2008 para o curso. Entrei em 2009, só que por trabalhos eu transferi para outro estado e aí retornei. Então eu passei aproximadamente 14 anos, ou seja, até mais de que 2 graduações aí dentro desses 14 anos eu já teria. Mas foram o quê? Lutas, trabalho, dando suporte à minha família, que eu vejo muito isso. Então, assim, tentem conciliar tudo, não percam o, o, o foco, porque é importante. E que Deus abençoe a todos e muito obrigado, professora. Leonardo, nós te agradecemos o seu compartilhar de experiência. Pode parar a apresentação aí. Bem, nós ouvimos, né, de Leonardo, uma história, né, que não foi uma história tão comum, digamos assim, né, o tempo. Conheço outros alunos que também fizeram isso. E ele disse, professora, já deu tempo de fazer 2 graduações porque tive essa mudança, né, de universidade, né, 5 vezes, né, o TCC, mas o importante é que conseguiu, né, terceiro, e conseguiu o terceiro em um semestre, né, quer dizer que todas as 4 tentativas anteriores foram aprendizados, né, e isso eu posso dizer porque Leonardo estava lá, na época eu dava aula de TCC junto com Valdinete, né, e a gente sabia que Leonardo ia entrar na aula remota, né, então, assim, estava ali assistindo. Então, tudo isso foi aprendizado, né? Não foi um tempo perdido, né? Foi um tempo de aprendizado. E que bom que ele conseguiu, né? Conseguiu com êxito, né? Concluir, né? Eu acho que é um exemplo de superação que todos nós, né? Precisamos tomar em conta e refletir, né? Se eles conseguiram, vocês também conseguem, né? Ok, aqui está colocando o canal do YouTube, onde vai ser disponibilizada essa gravação também. Ok. Antes de passar a palavra para as outras meninas, eu gostaria de falar, parabenizar Leonardo, porque realmente a gente que acompanhou sabe que não foi fácil, né? Não é fácil para ninguém, né? Mas, assim, diante do que ele expressava que estava acontecendo na vida dele, né? E diante de uma pandemia, eu e a professora Vitória, no período remoto, a gente dava disciplinas juntas, que a gente sabe que naquele período, assim, eram 2 professores para a gente conseguir, né, assim, superar as dificuldades, né? Tentar dar aula. E todas as aulas Leonardo aparecia. Então, às vezes só Leonardo estava na sala, mas a gente abria a sala e ficava esperando e na certeza que ele estaria ali, né? E aquilo ali nos motivava, né? Saber que Leonardo ia entrar na sala. Então, assim, foi realmente muita garra, viu, Leonardo?
Parabéns, a gente acompanhou você, sabe que foi difícil, né? E me orgulho, assim, de você, né? Também foi força para nós, tá? Então, desejo muito sucesso e que esse exemplo de Leonardo sirva para muitos, né? Quem conhece Leonardo sabe das dificuldades dele, né? Sei que todo mundo tem, mas às vezes umas pessoas têm mais do que outros, né? Sem dificuldades, mas conseguem, né? Um exemplo aí para Diego e para outras pessoas também. Então, parabéns, tá? Muito obrigada pela oportunidade aqui de estar falando isso para você. Pessoal, eu acabei de ver essa mensagem, estou conferindo o que foi que aconteceu com o link, tá? Só um instantinho. Se você tiver mais alguma coisa para falar, pode ir falando, Leonardo, enquanto a professora está olhando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, enquanto ela está, a gente seguir. Vitória já entrou nesse? Ainda não, professora. Pode falar, Vitor. Vitor Hugo, fazer uma pergunta? A professora Vitória entrou agora. Sim, estava avisando para os que estavam aqui. Victor Hugo levantou a mão e tinha também uma pergunta lá. Eita, a pessoa colocou lá no chat, poderia colocar, era para Leonardo, sobre a escolha do tema. Bem, não me lembro o nome da pessoa, desculpe, mas... Ah, certo, Victor. Foi você que fez a pergunta? Bem, não sei, mas foi, Leonardo, sobre a escolha do tema. Aí você responde para a gente dar andamento a Ângela, né? Pronto. Quer saber como foi a escolha do tema, Leonardo? Aí a gente passa para a Luar. Ok. A escolha do tema, eu contei com a sugestão do professor, né? Para a parte da educação. A gente procurou no caso, foi uma instituição de educação, né? Que foi a UFPB, quanto às questões limitantes do ensino e aprendizagem, no caso das literaturas, para iniciantes no curso de Ciências Contábeis, né? A gente estava querendo analisar é, as... Eu tenho aqui, não sei se pode mostrar, mas, no caso, o tema da minha pesquisa ela foi análise de conteúdos introdutórios para iniciantes no ensino contábil na Universidade Federal da Paraíba, a partir da obra Contabilidade Básica de José Carlos Marion. No caso, foi a obra analisada, porque eram, é, o, a limitação era obras a partir de 2020 que tratasse sobre esse assunto. E aí a gente só encontrou uma, no caso de José Carlos Marion, que foi o livro, no caso, Ensino com Obra de Contabilidade Básica de José Carlos Marion, o livro de contabilidade básica. A gente analisou ele e em cima dele a gente encontrou, né, encontrou a resposta do problema, né, que no caso o problema, eu vou dizer aqui rapidamente para não atrapalhar também o tempo dos colegas.
no caso aqui, foi o problema da pesquisa, foi como conteúdos introdutórios na literatura contábil são propostos para iniciantes no ensino contábil em obra de contabilidade básica, disponível na Universidade Federal da Paraíba. Aí, a partir desse problema, a gente encontrou, né, Eu não sei se eu consegui responder aqui quanto à questão do tema. Qual foi o nome da colega que perguntou? Foi, Ângela. Eu acho que é isso mesmo, Leonardo. Você fez um trabalho com um livro, né, analisando as bibliografias. E, assim, quem quiser ter mais conhecimento, pode procurar lá no repositório pelo nome de Leonardo, e vai ter mais. Foi muito bom o trabalho dele, eu estava na banca, né? Assim, um trabalho diferente. Foi. Vale a pena vocês procurarem para ler, talvez aí seguir essa linha também, tá certo? Então, assim, devido ao avançar da hora, a gente vai ter que passar para as meninas, tá certo? E Leonardo pode continuar na sala aí, se você puder, para depois, no final, a gente fazer esse fechamento. E a professora Vitória vai dar continuidade aí agora, fazendo as questões para as meninas, agora, pela ordem. Isso, vou dar a palavra a Luana agora. Então, boa noite, pessoal, né? Meu nome é Luana, como já disseram. Eu me formei recentemente em Ciências Contábeis, recentemente mais ou menos, né? Eu me formei ali no comecinho de 2022, então meu TCC ele foi feito em 2021, né? Já tem um tempinho. A experiência com o TCC foi feliz, no final das contas, mas foi complicada como a experiência de todo estudante, né? Eu acho, se não complica de um lado, acaba complicando do outro. E apesar do TCC ser só um trabalho no geral, a gente acaba colocando muito peso em tudo que a gente faz nele. E às vezes isso gera uma ansiedade terrível, né? Assim, o primeiro passo para evitar isso, definitivamente, é a escolha do orientador. Eu escolhi uma pessoa que, além de estar na área que eu me interessava, já era um professor que eu tinha um convívio. Então, eu participei do projeto dele, já tinha uma afinidade, né, para tirar dúvida, fazer questionamento, ser sincera com o que me deixava insegura, né, dentro do trabalho. E aí, eu digo que uma das partes que evita a gente ficar naquela ansiedade, porque aquela pessoa ali tem um conhecimento no assunto que vai deixar você mais seguro, né? Você não vai ficar pensando que vai colocar um absurdo no trabalho, porque aquela pessoa vai estar ali para tirar suas dúvidas e evitar que você, assim, não vou dizer que evitar que você erre, porque acontece, né? É do dia a dia, a gente erra, mas para evitar que o erro seja muito horrível, assim, vou dizer. Então, essa é uma parte importante, né? Até porque eu sou um pouco atrapalhada, então, durante a produção do TCC, eu contei muito com a ajuda do meu orientador, de outros professores também, outros alunos, outros amigos. Então, acho que a gente está aberto a contar com outras pessoas e não só fazer tudo sozinho. É algo que vai deixar a gente menos ansioso, né? Eu não tenho nenhum fone. Se eu falar mais perto, ajuda? Vocês podem estar aumentando também do computador de vocês, né? Que também depende disso, a altura do som. Tá bom, eu estou achando. O meu também tá bom, o áudio tá saindo bom. Qualquer coisa, só falar de novo que eu repito tudo. Eu já sabia que o meu TCC ia ser em educação financeira, por conta da vivência, né, nesse projeto de extensão que eu participava. Então, o que eu tinha que pensar era o tema que eu ia escolher, né, qual ia ser o meu estudo. E aí tem algumas coisas que sempre aparecem como endividamento, educação financeira e o indivíduo, finanças comportamentais, inadimplência. E aí, na época, eu fazia um estágio em uma empresa que tinha uma ação voltada para ligas de mercado financeiro universitárias.
Então, eu tive muito contato com os estudantes dessas ligas, conseguia ver como eles lidavam com o conhecimento que eles recebiam, né, participando ali das ligas, e também os projetos de extensão, né, eles também faziam parte dessa ação, e como eu ainda participava do projeto, eu tinha um contato muito forte, não só com as pessoas, mas com os professores também, que estavam envolvidos nesse meio, e com a própria empresa, né, na qual eu trabalhava. Foi quando eu percebi que eu podia unir, né, o útil ao agradável e focar nisso para o TCC. Então, o que eu ia apresentar foi algo que eu tive que elaborar um pouco mais, né, conversando com o meu orientador, acabei tendo outras ideias e assim foi surgindo. Mas algo que ele sempre disse logo no começo do TCC é que eu precisava pesquisar. Se você sabe que você quer educação financeira, vá no Google Acadêmico, vá no Cielo, né? Coloque a educação financeira e vá vendo, vá cavando, 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 até você encontrar algumas coisas que lhe chamem a atenção. E tudo que você encontrar que lhe chame a atenção, você baixa e guarda em uma pastinha. E isso foi o que me ajudou muito, porque às vezes a gente vê alguma coisa, deixa passar e depois fica doido procurando. Mas se você já vai guardando tudo direitinho, é mais fácil de você se encontrar. Mas é sobre isso, né? É sobre você usar o que você tem ao seu redor, os recursos, o que está dentro da sua possibilidade. Como eu tinha essa experiência, essa convivência, foi mais fácil para mim justamente focar nesse assunto e também não foi tão complicado eu ir atrás de coisas mirabolantes para fazer e tal, sempre ali dentro do que estava a minha curiosidade e a minha experiência também. Porque o TCC não é só um trabalho, né? Ele é algo que você tem que procurar um incentivo para você de fato fazer. Acho que outra das coisas que me ajudou muito foi fazer um cronograma meu mesmo. Eu sei que a gente faz um já no TCC, né, para colocar no TCC, entregar as etapas no prazo da coordenação, mas fazer um para você mesmo, assim. Separar o TCC em 1 milhão de pedacinhos, colocar os horários que você se sente melhor para produzir. Meus horários eram sempre as madrugadas, né? Muito silêncio, dava tudo certo. Às vezes eu colocava até prazo para mim mesma também, mas é sobre isso, é sobre você não olhar o TCC como se fosse um trabalho enorme de 40 páginas, 60 páginas, mas você ir separando ele direitinho para você ir fazendo aos poucos, cada parte, e não achar que é um bicho de 7 cabeças, né? Até porque a gente tem que ir fazendo ele mesmo, não tem como a gente ficar empurrando com a barriga. Se a gente for esperar uma luz para poder começar, a gente não escreve nunca. E só vai fazer alguma coisa quando o prazo apertar e a gente já ficar nervoso, e aí é ladeira abaixo. Então, mesmo com o cronograma, se vocês fizerem, cuidado para não dar umas escorregadas, né? Eu dava umas escorregadas, não seguia ele mesmo. E aí, isso é inclusive uma das coisas que eu faria diferente, né? Realmente me agarrar no cronograma, me esforçar para seguir ele. Claro que a gente tem que ter tempo para descansar, né? Porque exige muito da nossa cabeça e do emocional, mas não pode ir empurrando com a barriga, coisa que eu fiz em alguns momentos e que não adiantou de nada. Ia chegar uma hora que eu ia precisar fazer e chegou, né? A diferença é que o prazo era bem mais curto e eu tenho certeza que milagres foram envolvidos, né, para eu terminar algumas coisas a tempo. E isso é outra coisa que eu me arrependo, né? Eu queria ter feito algumas coisas dentro do prazo para fazer o meu trabalho melhor, mais completo, né? Hoje em dia eu leio meu TCC, faz só 1 ano e pouco que eu fiz ele, mas eu já tenho um monte de mudança que queria ter feito antes de entregar. Então, o TCC vai ficar para vocês, né? Pode ajudar em um trabalho que vocês queiram lá na frente, para vocês transformarem em artigos que podem ir para congresso. Então, pensem com carinho no TCC, né? Porque não é só para agora. Essa mentalidade de, vou fazer o TCC, me livrar, só vou fazer ele para sair da universidade pronto. Quando chega lá na frente, a gente se arrepende. A gente vê que a gente poderia ter usado aquele tempo melhor e ter feito algo mais elaborado, que ia impulsionar a gente mais lá na frente. Acho que outra coisa que me ajudou muito foi ter uma pessoa que também estava fazendo TCC para dar aquela força, né? Para se ajudar. É um processo muito solitário e não tem que ser assim, né?
você achar que precisa fazer tudo sozinho e aí ir atrás do orientador. Ah, tenho uma dúvida e vou atrás do meu orientador. Enquanto isso não acontece, fico aqui no meu quarto, quieto, dentro aqui no silêncio, fazendo tudo. Às vezes se torna muito pesado, né? Então, ter outra pessoa que também estava fazendo TCC para fazer, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não consegui fazer nada, mesmo que seja só para desabafar, ajuda muito, né? E por falar nisso, pesquisem muito, né? E como eu falei, tudo que vocês acharem interessante, já deixem um documento separado com a referência. Essa dica aqui é a dica de ouro, porque à medida que você vai lendo as coisas, é interessante você já deixar separado com referência, porque lá na frente, às vezes, a gente ai, meu Deus, eu queria lembrar o que foi mesmo que eu li naquele artigo. E aí lá vai. Mais tempo para você ir atrás de novo. Quando é no final, para fazer todas as referências, é um Deus nos acuda para achar o site, para achar o livro, para achar. Então, vão separando as referências em um documento à parte, que isso vai salvar muito a vida de vocês. Isso foi uma coisa que minha prima me deu a dica, né? Ela tinha terminado o TCC fazia pouco tempo e basicamente salvou a minha vida, assim, evitou muito retrabalho. E outra dica importante é que vocês entendam desde o começo que o TCC é algo que tem começo, meio e fim, mas que envolve uma estrutura prática, né? A gente faz do TCC um monstro de 7 cabeças, mas na realidade ele é cada coisinha tem o seu lugar bonitinho, e se você for ver isso, vai ajudar muito no entendimento do trabalho, como você precisa começar o seu TCC. Um exemplo, o que vocês vão colocar na introdução é a estrutura do TCC de vocês, basicamente. Você vai falar do que vai ser o seu objetivo, do que vai estar dentro desses objetivos e tudo mais, e os próprios objetivos vão ser o esqueleto que vai guiar o trabalho, né? Então, eu tenho o objetivo A, B e C. Na fundamentação de vocês, vai ter que se dividir em 3 partes, A, B e C, do mesmo jeito, uma coisa que corresponda. Por quê? Se a gente escreve um objetivo e na fundamentação a gente sai da rota, quando a gente for para questionário, para coleta de dados, lá embaixo, uma coisa vai estar desencontrando da outra. Então, quanto antes vocês entenderem que tudo no trabalho de vocês, desde a fundamentação até o questionário, vai sustentar os objetivos de vocês no TCC, vocês vão fazer assim. Eu não vou dizer que vocês vão fazer de olhos fechados, mas vai ajudar bastante. Então, eu acho que as principais dicas são escolher bem o orientador, não ter medo de perguntar se eles aceitaram participar do seu TCC, é porque eles estão ali para isso, entendeu? Vocês terem o apoio de alguém que sabe muito é maravilhoso, vocês precisam aproveitar isso. Façam um cronograma, né, e se agarrem nele, não deixem as coisas para a última hora. Eu sei que para estudante é complicado, mas essa é uma parte muito importante, né? Não deixar tudo para depois, para cima do prazo, porque acaba que a gente faz, dá um tempo, né? Porque estudante dá o seu tempo, eu não sei que mágica é essa, mas não faz bem feito. Então, cuidado com essa questão. Usem e abusem dos sites sinônimos, porque é um trabalho muito grande desse, às vezes a gente fica se repetindo, repete muita palavra e tal, então os sinônimos foi praticamente assim, eu abri a aba do TCC e a aba dos sinônimos, era isso que eu fazia. Abusem também do Google Acadêmico, do Cielo, de outros sites que tem, assim, os artigos, né? E aí tem outros macetezinhos para vocês acharem mais fácil. Depois eu deixo o meu número no chat, aí se vocês tiverem curiosidade, vocês podem falar comigo. O que eu não lembrar, eu vou atrás de ajudar vocês. E lembrem isso de novo, que o TCC de vocês precisa ter uma estrutura que se complemente e se sustente, né? Mesmo que depois vocês mudem os objetivos, né? Eu mudei os meus, acho que umas 3 vezes no decorrer do trabalho. Então, às vezes é mais fácil organizar os objetivos do que organizar 40 páginas de fundamentação. Então, assim, também não fiquem engessados. Esse é o meu objetivo, então eu não posso mudar nunca mais. Pode sim, sabe? Façam o objetivo de vocês direitinho, mas se vocês verem que dá para vocês irem por outro caminho, conversem com o orientador de vocês, pesquisem, vejam as alternativas que vocês têm,
Mas, acima de tudo, não se desesperem, né? Vocês têm tempo para tudo. Pode acreditar, a gente sempre dá um jeito. E é isso. Basicamente, a minha experiência, né? A vivência que eu tive fazendo TCC. Se vocês tiverem perguntas, pode colocar. Se eu não me lembrar de muita coisa, depois eu converso com vocês de novo. Mas acho que eu só não falei muito da apresentação, mas porque, acho que falando rapidinho aqui, na questão da apresentação, acho que é importante duas coisas. Na própria apresentação, no PPT, vocês podem colocar as coisas mais simples e mais objetivas possível, porque vocês vão ter que falar, né? Então, não adianta muito ter tudo escrito lá, porque a gente não vai poder ficar olhando para ler. E a segunda coisa é vocês escreverem a fala de vocês mesmos, assim, do jeitinho que vocês vão falar e dar uma lida nisso, dar uma lida na apresentação, dar no TCC, porque isso vai internalizando. E quem fez o TCC foram vocês, então vocês vão saber na hora. Não se preocupem com isso, não. A gente fica nervoso quando chega lá, a gente faz, meu Deus, eu vou esquecer de tudo. Esquece nada. Primeira coisa que a gente lembra são as crises que a gente teve, no instante volta tudo para a cabeça. Então, é isso. Muito obrigada, Luana, pelo seu compartilhar, né, da experiência do TCC. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra à Milena e depois eu abro para perguntas para as duas, tá certo? Pode ser assim? Aí o Valdinete faz a fala final depois. Vamos passar logo para a fala de Milena, tá bom? Milena, a palavra. Muito obrigada, Luana. Olá, pessoal, boa noite. Eu estava ouvindo o depoimento de Luana e eu estava pensando que eu anotei alguns pontos aqui. Eu não queria muito chover no molhado, mas é basicamente isso. A maior parte dos pontos ela trouxe aqui. Mas antes de tudo, eu queria primeiro parabenizar todo mundo que está aqui, antes mesmo até de concluir o TCC e de apresentar, porque chegar até aí onde vocês estão já é uma grande vitória. Eu, como o rapaz que apresentou antes, eu também não apresentei, não terminei num período só. Eu me matriculei 3 vezes e achei também que era uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Realmente não é fácil, né? É complicado, demanda uma dedicação e às vezes a gente... O que eu queria passar para vocês não é nem muito a parte do material, de nada disso, porque a gente tem professores muito bons, os orientadores também são muito bons, mas eu acho que o que a gente sente muito é essa questão emocional. A gente, às vezes, lê, não consegue escrever, acha que não está saindo do canto, acha que não vai conseguir. De verdade, a gente consegue. Eu ia para as aulas, e a professora Valdineide está aí para falar. Eu dizia, um dia eu vou participar da palestra, porque eu participei várias vezes como ouvinte. Eu dizia, mas aí, falando, parece até que é fácil. Não é. É difícil, precisa de dedicação, de tempo. Mas eu queria dar umas sugestões do que eu passei, que talvez pudessem ajudar vocês. Eu anotei algumas coisas, bem parecido também com o que Luana falou, mas o que eu anotei que para mim me ajudou muito? Antes de tudo, o orientador. Ela já falou, mas a gente vai passar um bom tempo. Eu, no meu caso, por exemplo, eu passei 2 períodos, praticamente 1 ano, com contato sempre com o professor, com a orientadora, que eu não conhecia ela pessoalmente, meu contato com ela foi todo virtual, a gente ainda estava passando por aquele processo da pandemia, foi todo virtual, mas foi uma relação tão próxima e tão aberta, que a gente conseguiu passar. Eu passei também por problemas pessoais, e isso todo mundo está sujeito, né? No meio do caminho, a gente pode, por exemplo, passar por um problema de saúde, uma perda de emprego, enfim. Muitas coisas, no meu caso, eu tive que desistir na metade do caminho por um problema de saúde do meu pai. E se eu não tivesse uma relação boa com a minha orientadora, para me encorajar, para me dar força, e também para dizer, ok, se você não consegue agora, a gente para um pouquinho e retoma. Porque também o TCC não pode se tornar para a gente um martírio. Eu quase entrei nesse ciclo de criar um bloqueio com o TCC e não pode, porque a gente consegue terminar. Então, ter uma boa relação com o orientador, conhecer os trabalhos que ele já... Porque geralmente a gente vai para um orientador
daquela área. Então, ver os trabalhos que ele já orientou, as bancas que ele já participou, eu acho que é importante. Outra coisa que eu anotei também é usar o template. Acho que é template que chama, né, professora? Aquele modelozinho. Se você fizer a estrutura, às vezes a gente está cansado, a gente não consegue mais escrever, a gente não consegue produzir. Tem dias que realmente a gente não consegue seguir mais. O que é que eu fazia? Eu ia para a parte da estrutura. Eu ia, sei lá, em cima do template eu ia mudar alguma coisa, alguma palavra que estava errada, enfim, datas. E eu seguir aquele template ali, para mim, foi muito bom. Outra coisa que eu acho que também é super importante é o tema, que acho que é o primeiro grande desafio, porque a gente fica um pouco perdido sem saber o que é que a gente vai escrever. E se eu, no meu caso, o primeiro tema que me foi proposto, porque eu não sabia o que pesquisar, e aí eu pedi para uma professora que não terminou sendo minha orientadora, mas eu pedi uma sugestão a ela, e era uma coisa que eu não me sentia à vontade, então não seguiu, não andou. Quando eu fui, de fato, para a área que eu estava habituada, eu trabalho na área financeira, eu trabalho numa cooperativa, e para mim era muito mais fácil escrever sobre educação financeira, planejamento financeiro, endividamento. Para mim fluiu muito mais, era um tema que eu tinha mais interesse, por mais que às vezes a gente está cansado, mas estar num tema que a gente tem habilidade, que a gente tem mais afeição para a gente, facilita e deixa menos difícil, né? Porque não é fácil, é difícil. Outra coisa que eu coloquei, que acho que Luana também frisou, é em relação às referências. Na época que eu estava fazendo, até alguém relatou que uma pessoa tinha escrito tudo para depois fazer as referências. É um Deus nos acuda. Você nunca mais vai encontrar e você vai ficar perdido. É um absurdo isso. Então, eu também, tudo que eu estava escrevendo lá, para mim, era um link direto. Se eu estava fazendo o parágrafo, eu estava colocando na referência. Mesmo que depois eu tivesse que ajeitar a ordem alfabética e tal, mas colocar referência ali, até porque quando a gente começa a pesquisar e ler e estudar sobre aquele tema, a gente vai ver que algumas referências são praticamente obrigatórias, que elas vão se repetir em vários trabalhos. E aí, outra dica que eu também peguei nas aulas é o repositório da UFPB. Tem muitos trabalhos lá, inclusive eu cheguei a ler trabalhos que nem eram exatamente da minha área, mas para a gente ter um entendimento de como é a estrutura, o que é que a gente pode agregar no nosso trabalho. Então, quando a gente vai lendo outros trabalhos, a gente vai descobrindo outras referências, vendo referências que são importantes. Então, eu escrevia um parágrafo, ia lá para a referência e já ajustava para não ter problema no final. Outra coisa que a gente não imagina é que a gente no final chega naquela quantidade de páginas, só que a gente fica preocupado, meu Deus, meu trabalho não vai atingir, a gente quer escrever qualquer coisa porque a gente quer chegar lá. Se a gente for um passo de cada vez, eu no meu caso, eu travei um período muito grande na questão da análise. Eu criei um bicho de 7 cabeças na análise dos meus dados. Eu apliquei um questionário e, no final das contas, o mais difícil, na verdade, foi eu conseguir o material, eu conseguir as pessoas para responder, porque quando a gente pensa no trabalho, a gente precisa pensar como é que a gente vai conseguir o material, os dados. E eu escolhi aplicar um questionário. Então, conseguir as pessoas com disponibilidade e interesse de participar foi mais difícil do que depois eu analisar os dados. No final, quando eu achei que eu estava só no começo da análise, eu já tinha minha análise completamente feita. Então, o TCC é uma coxa de retalhos. Se você se preocupar já com a quantidade de páginas que você vai entregar, o final, você vai criar um medo em você e você paralisa. Então, fazer um passo de cada vez, né? Em cima da estrutura, e escrevendo o que você consegue e entender que tem dias que realmente não dá. Eu, no meu caso, eu tinha mais tempo, mais disponibilidade, eu conseguia produzir mais no final de semana. Então, me programei com a minha orientadora e a gente criou meio que uma estruturazinha para que sempre os meus prazos casassem com aquele período ali que eu pudesse escrever. E aí era um final de semana. Então, eu conseguia me programar. E tinha momentos que eu não consegui, tudo bem. A gente para um pouquinho, respira para retomar. Eu acho que eu também já falei, mas uma coisa que eu tinha notado é a viabilidade da pesquisa.
Às vezes a gente quer fazer sobre um tema, mas a gente não pensa onde é que a gente vai colher o material, como é que a gente vai chegar no... Eu vi casos, por exemplo, de pessoas que pensaram em fazer uma pesquisa, pessoas que estudaram comigo, que pensaram em fazer uma pesquisa e quando foi na empresa não dava para aplicar o questionário, por N motivos. Então, isso também é importante, porque você vai criar, você vai fazer um projeto, um pré-projeto, né, para entregar no início, depois você não vai conseguir dar andamento. Então, vai gerar uma insegurança, porque você vai ter que refazer tudo. Embora que a gente vai mudar, sim. A gente, no início, quando a gente começa, a gente tem uma visão, tem um pensamento, mas tudo bem, ao longo do caminho a gente vai mudando. Eu também mudei. Eu tinha uma visão, mas o orientador ele serve para isso, para direcionar a gente no melhor caminho. Basicamente é isso. E a apresentação, né? O orientador ele sabe o que você está escrevendo. Se você está ali com ele, construindo aquele trabalho, teu orientador ele sabe. Você só vai chegar naquele momento de apresentar se de fato o teu trabalho tem conteúdo para isso. Você tem condições disso. Se você chegou ali, porque o nome do orientador também está ali no trabalho. Ele não vai jamais deixar você chegar ali se não está ok. Então, tentar ficar tranquilo. Embora seja difícil, né? E provavelmente você vai saber responder todos os questionamentos, porque você fez ali, você está por dentro. Eu, no meu caso, eu passei 1 ano construindo, então eu fiquei com medo de não lembrar mais de nada. Só que você sabe que você está por dentro de tudo, dos menores detalhes do teu trabalho. Então, tentar ficar tranquilo e passar o que você sabe. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pontuado aqui. Acho que já posso finalizar, se alguém tiver alguma dúvida. Certo, Vilene, eu agradeço muito o seu compartilhar, né? Queria tecer algum fio condutor em relação a esse processo, e acho que encontrei alguns. Primeiro, na fala de Luana, né, que conecta em alguns pontos com a fala de Leonardo, quando fala da extensão, né, do participar de extensão, ou de alguns programas na universidade, né? Isso é uma experiência, né? E sempre vai acumular e vai servir, né? Uma outra coisa também que eu queria falar, né, dentro do que foi dito, né, destacar algum ponto, como, por exemplo, a questão, né, que também aí conecta com Milena, a questão das referências, né? Eu fico imaginando aquela pessoa que deixou tudo para a final, meu Deus do céu, né? É muito assim, né? Deve ter sido um desespero, na verdade, né? Porque você tem que ir fazendo, ir colocando nessa dica que a Luana falou, né? Achei interessante, já coloca, exatamente, é isso. Você acha interessante, já coloca, já separa, organiza as pastas. Quando salvo os arquivos, o que eu faço, por exemplo? Eu salvo sempre com o tema e o nome do autor. Então, por exemplo, se era um artigo de... às vezes são 4 autores, então bota Silva e Tial, por exemplo, né? E se são até 2, eu boto, se não, pelo menos o nome do autor principal, né? Porque aí, quando você faz a citação, você vai colocar os autores, né? Então, você já, pelo menos, tendo no arquivo o tema, vamos imaginar, compilância terceiro setor, Acevedo e Santos, né? Então, você, quando vai ver o arquivo, este é de compilação, este arquivo é de compilância e tal, e é de fulaninho, porque você, se você precisar voltar, você volta com facilidade para o autor. Mas este autor disse isso, eu queria rever essa citação, né? Você já tem o sobrenome do autor no artigo, né? Então isso realmente facilita muito a questão de se programar, né? Como falou Luana, na questão do cronograma, ter um próprio cronograma, né? Isso é importante, e a questão também de, como ela disse, e também um pouco linkado com o de Milena, né? Essa construção, essa elaboração, né? Às vezes acaba sendo sozinha, né? Você tem a questão do orientador, mas se você tiver alguém para compartilhar sobre isso, é importante.
É isso que eu vejo que acontece com vários alunos, que deixam o TCC para o final, estão trabalhando. Aí eu digo, olha, faça o seguinte, venha para a universidade, fique na biblioteca, trabalhando, ou seja, assim, para você não perder o ritmo, não perder o contato, né, com os alunos que estão fazendo isso, né, do TCC. E aí a questão de Milena, né, de ter tentado 3 vezes, é isso mesmo, né? Nem sempre todos vamos conseguir da primeira vez, mas o que interessa, gente, é conseguir, né? Conseguir, saber que fez um trabalho, como Luana disse, né? Tá ali, vai ficar lá no repositório, vai ficar, outros alunos vão se inspirar no trabalho de vocês, vão se espelhar nisso, né? Então, é importante, né? Professora, Diga. o meu trabalho não está ainda lá no repositório, como é que eu faço? Olha, é o seguinte, você já está há um tempo na universidade para saber como é que as coisas funcionam. A gente, bem, eu não estou mais na coordenação, mas quem encaminha para a coordenação de curso. A coordenação do TCC encaminha para a coordenação de curso. A coordenação do curso encaminha para a biblioteca. E a biblioteca coloca no tempo dela isso no repositório, porque ela tem que ir subindo. Então, eu não sei... Travou, né? Não sei se já foi enviado pela coordenação, porque quando teve mudança de coordenação, parece que teve um vácuo, né? E às vezes demora em chegar, e às vezes quando chega lá, fica, né, numa fila de espera. Aí, nesse caso, não é você, nesse caso, quem envia para lá, ou seja, a coordenação de curso, dar um toque, né? Para o TCC, né, para a biblioteca. Olha, que os alunos estão perguntando, está perto de ser colocado. Aí eles colocam logo, né, como prioridade. É assim que funciona no UFPB, né? Eu sei que, assim, na verdade, todos os cursos de graduação encaminham, né? Então, tem uma fila aí para ir subindo, né, os TCCs, né? Mas o processo é esse. Ingenuamente, eu achava que quando a gente solicitava a ficha catalográfica, porque a gente anexa lá, né? Sim. Então, eu achava que era aquele arquivo ali que já ia direto, automaticamente meu trabalho apareceria. Não é assim, não. Ele está registrado para fins de codificação. Inclusive, o outro dia, eu estava com um aluno, aí eu disse, olha só, a codificação. A codificação, ela vai ser a mesma. Então, por exemplo, vocês se lembram, quando vocês iam na biblioteca, os que estão aqui vão na biblioteca, vão buscar um livro de contabilidade, geralmente começa na biblioteca com 657, que é de contabilidade, não é só na UFPB, é em todo lugar que 657 é contabilidade. Foi, professora, foi lá no Instituto Geográfico e Histórico, a senhora falou isso para mim. Olha só, tá vendo? É que a gente, no Contemp, né, metodologias contemporâneas, a gente tem nesse projeto a contabilidade de uma forma mais contemporânea, diferente. Então, disciplina e métodos qualitativos, vamos tirar os alunos de sala de aula, fomos para, no caso, para o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, ver como é que são os documentos, não é só pensar em pesquisa documental em sala de aula, é ir no local, ver os documentos, ver como é que funciona, né? Essa faz parte, né, da temática, né, que Contemp trabalha, certo? Pronto, e aí, para terminar, para não me alongar muito, quando vocês duas falaram sobre a questão de escrever, eu me lembrei que eu chamo síndrome de Penélope, né? A Penélope que tricotava de dia, aí tirava o tricô de noite, né? Mais ou menos, não façam o síndrome de Penélope de escrever e depois dissertar ruim, não. Ele pode ser aproveitado, né? Bem, agora eu passo a palavra para a Valdineide e também para as perguntas que vocês quiserem fazer, abrir o microfone e colocar no chat. Gostaria de agradecer a Milena e a Luana e parabenizar pela exposição. Eu digo que depois de um TCC, nenhum aluno é mais como era antes, porque toda a atenção que vocês tiveram, né, que vocês passaram, como vocês mesmas disseram, tudo é aprendizado, seja de forma positiva, seja de forma negativa, né? Seja fazendo ou desmanchando, como a Penélope, foi construtivo, né? Porque
para que vocês cheguem até aqui hoje, está falando, é preciso realmente vocês terem passado o que passaram, sentir segurança naquilo que fala, né? Porque quando a gente coloca vocês para falar alguma coisa, antes de ter estudado, ter feito esse TCC, ninguém quer. Ninguém abre a câmera na sala de aula. Se não for presencial, ninguém abre a câmera. Na sala de aula, né? Dificilmente ninguém quer falar sobre isso. Pergunta, não, tá tranquilo, tá fazendo. Aí depois é que a gente vê se tá ou não. Então, assim, eu estou muito orgulhosa de vocês, muito, muito mesmo. Vocês duas e de Leonardo. Então, assim, a gente vê o crescimento, né, de todos os alunos quando estão estudando e depois. Então, hoje eu vejo vocês como pessoas altamente capacitadas, né? Não só vocês duas, mas todos os alunos que terminam o TCC. Quando vai para o mercado de trabalho, você já se sente outra pessoa. No momento que vocês saem da defesa, já, assim, internamente vocês já se sentem grandes, né? Capazes. Não, eu pensei que eu não era capaz de falar, de me expressar, de falar sobre o que eu fiz, o meu trabalho, como foi que eu construí, né? Que a gente, eu observando vocês falando, como foi a aplicação do questionário, é difícil, né? Toda aquela construção, as questões, como vocês falaram, deve estar amarrado com um referencial teórico para depois facilitar a análise. Então, tudo isso vocês vão aprendendo no dia a dia, né? E hoje vocês deram uma aula. Infelizmente, a gente vê que tem poucas pessoas participando, mas, felizmente, vai ficar gravado, né? Com o tempo vai estar colocando no YouTube para que os próximos alunos que não puderam participar possam escutar isso, né? Como é importante. Então, assim que eu deixo para vocês parabéns, né? Que vocês continuem, não parem por aqui, né? Vocês têm muito a contribuir, continuar estudando, aí fazendo especialização, né? Mestrado, aí, quem gostar dessa área, e até mesmo na área do mercado de trabalho, né? Formar grupos de estudos, tá participando com palestras para os empreendedores, né, para os empresários, para os funcionários. Eu sempre digo isso na minha sala de aula, que tem vários temas que a gente pode trabalhar na empresa, né, fazendo palestras nessa parte trabalhista, né, na parte de contabilidade, de atualizações, das mudanças e levando. Então, é como se fosse um pedacinho do TCC de vocês, que vocês aprenderam. Vamos fazer um problema, um objetivo e chegar com a resposta para as pessoas que necessitam de informações. Então, agradeço a vocês, né? Me coloco sempre à disposição de qualquer aluno, estou sempre por aqui na UFPB, e vocês têm meu contato também, professora Vitória, né? Tanto aqui, quem está estudando ainda, quem já terminou, pode nos procurar, estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigada e um grande abraço para vocês. Parabéns.